Olá! Nessa aula nós vamos tratar de educação corporativa, também conhecida como educação empresarial, que é aquela educação voltada para as empresas, para as organizações. Vamos lá? Aqui nós temos um conceito do professor Fábio de Carvalho sobre o que é a educação corporativa, o seu objetivo. E ele diz o seguinte, que o objetivo da educação corporativa é desenvolver e fortalecer o conhecimento e as competências organizacionais por meio da aprendizagem baseada nas necessidades estratégicas da organização. A educação corporativa é um conceito que exige a associação da gestão do conhecimento com a gestão de competências. Então, a educação corporativa ela precisa ter esses dois tipos de gestão aqui associados, ou seja, ligados. A gestão do conhecimento com a gestão de competências. Nós vimos em uma aula específica de gestão de conhecimento que esse tipo de conhecimento, né, ele é gerido, todas as informações, todos os conhecimentos são geridos dentro da organização sob um prisma mais estratégico. Né, quando é feita esse tipo de gestão. Então, a gestão do conhecimento, ela é uma gestão estratégica para ela poder criar conhecimento. Então, ela vai criar conhecimento, né, não só vai trazer conhecimento de fora para dentro da organização, como também ela vai criar o conhecimento, vai reter esse conhecimento e vai utilizar esse conhecimento no momento certo e da forma correta. Né? Então, a organização ela precisa focar no desenvolvimento das competências dos seus funcionários para poder gerir esse conhecimento dentro da organização. Então, por isso que a educação corporativa trabalha, né, associando a gestão do conhecimento também com a gestão das competências. E para a gente lembrar que competência quer dizer o quê? É o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes do indivíduo. É conhecido por aquela sigla CHA, C-H-A. Nós também temos, tá, pessoal, uma aula específica de gestão de competências. Mas aqui para o nosso estudo de educação corporativa, cabe a gente saber que a gestão de competências vai trabalhar com os conhecimentos, com as habilidades e com as atitudes dos indivíduos, com o objetivo, né, de realizar algo de forma mais satisfatória e agregar valor à organização. Porque ao adotar essa gestão aqui de competências, a organização ela visa o quê? Ela visa aumentar a sua vantagem competitiva junto ao mercado em que ela atua e em relação à concorrência. E para isso ela direciona, né, o foco dela para essa visão mais estratégica, e entendendo que as pessoas elas não são mera engrenagem da organização, mas sim que as pessoas são capital humano. Um capital humano que é detentor de conhecimento. Por isso que a educação corporativa ela exige essa associação da gestão do conhecimento com a gestão de competências. E agora a gente vai ver aqui que a educação corporativa ela é realizada através de um planejamento estratégico e que esse planejamento estratégico ele segue aí alguns princípios. E esses princípios estão aqui nesse quadro, né? Nós vamos falar de competitividade, perpetuidade, conectividade, disponibilidade, sustentabilidade, cidadania e parceria. E o que quer dizer cada um desses princípios? Quando a gente fala do princípio da competitividade, é valorizar a educação como forma de desenvolver
aquilo que nós falamos no slide anterior, que é desenvolver competências, desenvolver o capital humano da organização, ou seja, as pessoas. Então, a competitividade, ela eleva o patamar da organização por meio da consolidação das competências críticas. Então, esse desenvolvimento do capital humano, ele é um fator de diferenciação da empresa diante da concorrência. Isso é uma vantagem competitiva. Um segundo princípio que a gente tem aqui é o princípio da perpetuidade, ou seja, vai tratar do legado, do passado, né, do que já foi feito até no momento na organização. Então, é a transmissão da herança cultural perpetuando a existência da empresa. Então, a educação corporativa precisa seguir esse princípio da perpetuidade, para que os novos funcionários aprendam sobre a cultura da organização e os funcionários que já estão lá, eles tenham essa cultura organizacional, os valores, os conceitos e os próprios princípios organizacionais mais concretos, né? Que eles tenham isso mais internalizado neles. Tá bom? Então, esse é o segundo princípio do planejamento estratégico da educação corporativa. Terceiro princípio fala de conectividade, comunicação e interação, ampliação do relacionamento com os públicos interno e externo. Então, a conectividade é essa construção social do conhecimento, é essa forma de estabelecer conexões, como o próprio nome já diz, conexões com os públicos, tanto interno quanto externo. Disponibilidade, outro princípio, atividades e recursos educacionais precisam ser de fácil uso e acesso também, né? Então tem que estar disponível. Então a educação corporativa ela deve proporcionar e propiciar condições para que os colaboradores realizem a aprendizagem a qualquer hora e em qualquer lugar. Tem que estar sempre disponível, né? Todo esse material educativo aí, para que o funcionário ele faça naquele momento em que ele pode fazer, né? Porque hoje em dia é muito difícil, né, que as empresas parem as suas atividades para que os seus colaboradores façam treinamentos ou façam cursos de pós-graduação em horário de trabalho, né? Então, a disponibilidade que a educação corporativa dá é para que o funcionário possa se organizar melhor em relação a isso e a organização não perder aquela mão de obra naquele dia de trabalho, tá bom? Sustentabilidade aqui também é um princípio desse planejamento estratégico. Sustentável por quê? Para procurar sempre agregar valor à empresa, gerando resultados, né? E esses resultados, eles devem agregar valor. Então, a educação corporativa, ela precisa ser sustentável nesse sentido. Princípio da cidadania, então é estimular o exercício da cidadania individual e corporativa, então é a formação dos chamados atores sociais, que são aquelas pessoas capazes de refletir criticamente sobre a realidade da organização, de construí-la, de modificá-la dentro de uma postura ética e socialmente responsável e aceita. E por último, a gente tem o princípio da parceria, que é o estabelecimento de parcerias internas, que são os gestores, e as parcerias externas, que são as instituições de ensino superior, para que haja um desenvolvimento contínuo da educação corporativa. É esse estímulo à troca de conhecimentos. Então, aqui, troca de conhecimento. Então, existir essa interação aí entre
o público interno e, no caso, os gestores, que são aqueles que são capazes de passar o conhecimento, e as instituições de ensino superior, que são externas. Então, aquelas parcerias que as empresas fazem com as universidades. Tá? Então, isso, em vez de criar uma universidade corporativa, a organização ela faz essas parcerias. E vai ser exatamente sobre a universidade corporativa que a gente vai falar agora. A professora Andréa Ribas diz o seguinte, que a universidade corporativa é uma entidade educacional que vai funcionar como uma ferramenta estratégica desenhada com o fim de ajudar a organização mãe a atingir a sua missão por intermédio da condução de atividades que cultivem a sabedoria, o conhecimento e a aprendizagem, tanto individual quanto organizacional. Então, a universidade corporativa, pessoal, ela é uma unidade da organização, que é responsável por fazer tudo isso aqui que está no conceito da professora Andréa Ribas. E sendo uma unidade organizacional, ela vai coordenar todas as ações de educação corporativa da empresa. Ela pode ser criada pela própria empresa, então a universidade pode ser própria da empresa, ou ela pode ser uma parceria, como nós falamos, com uma instituição de ensino. Se ela não tem uma estrutura para montar a sua própria universidade corporativa, a empresa ela pode fazer então uma parceria aí com uma instituição de ensino para poder fazer todo esse processo de aprendizagem individual e organizacional. Então, a universidade corporativa, ela não se restringe a ações de educação corporativa apenas para o público interno, tá? Então, ela vai atender ao público interno, que são os colaboradores da organização, mas ela também pode atingir a sociedade como um todo, ela pode atingir os clientes específicos daquela organização, fornecedores também. Então, ela não existe só para atender os funcionários, ela pode existir para atender também o público externo. E aí ela se torna uma empresa que possui uma responsabilidade social também, porque ela está proporcionando aí aprendizado e ensino para a sociedade. A universidade corporativa ela é entendida como um guarda-chuva estratégico da organização, porque ela vai abarcar todas essas ações de educação corporativa, né? Todo o processo aí de treinamento e de desenvolvimento da organização e da organização como um todo, tá? Ela não vai existir somente para atender determinados setores, não. Ela vai existir para toda a organização. Seguindo aqui, a gente vai ver as etapas do processo de implantação da educação corporativa. Primeiro, deve acontecer a avaliação das necessidades. E o que é a avaliação das necessidades? É o levantamento das demandas de aprendizagem da organização. Isso é feito pelo levantamento de necessidades de treinamento, né? Esse é um assunto específico que a gente tem lá no vídeo de treinamento e desenvolvimento, tá? Então, nesse momento da avaliação das necessidades, é que existe esse levantamento das demandas de aprendizagem. E essa avaliação das necessidades, ela vai ser com base na individualidade de cada pessoa ou do grupo. E também vai levar em consideração aí o ambiente, para que essas ofertas de aprendizagem elas sejam mais personalizadas, tá? Não quer dizer que vai ter, para cada pessoa vai existir um curso, não.
né? A organização ela levanta essas necessidades de aprendizagem e ela vai montando cursos que vão servir para todos, né? Mas ela pode ser feita de uma forma levando em consideração as individualidades, ou seja, as competências, as habilidades e as atitudes de cada colaborador e de cada equipe. Tá? Então a gente passa para uma segunda etapa após a avaliação das necessidades, que é a etapa do projeto. Esse projeto aqui é o projeto pedagógico, que precisa aí ser elaborado. E esse projeto pedagógico ele deve retratar a cultura da organização e levando em conta, claro, as necessidades que foram de aprendizagem que foram levantadas na etapa anterior. Aí a gente vai seguir aqui para a etapa da implantação, que essas ações, né, que foram descritas aqui no projeto, elas vão ser implantadas, né? Elas vão se tornar prática. Então, ações em prática. E essas ações, elas precisam sempre estar alinhadas e de acordo com a estratégia do negócio da organização. E por último, a gente tem a etapa da avaliação, né? Porque implantou todo esse processo aqui de educação corporativa, mas eu preciso mensurar, né? Ver o resultado dessas ações, dos conteúdos. Eu preciso também avaliar as estratégias para ver qual foi o impacto e qual o retorno que isso tudo deu para a organização. E toda essa avaliação ela vai permitir ou que essa educação corporativa ela siga um padrão, ou então vai proporcionar aí uma reformulação do projeto. Então, quando se avalia e se detecta que a coisa não funciona da forma que deveria ter sido feita, existe aqui uma reformulação do projeto. Porque as necessidades, elas já foram levantadas e avaliadas. Então, eu já tenho uma lista de necessidades de aprendizagem, mas alguma coisa falhou aqui no processo, então eu tenho que voltar e reformular essas práticas pedagógicas. Então aqui, pessoal, a gente viu essas etapas que devem ser seguidas aí no processo de implantação da educação corporativa. E aqui a gente tem uma definição importante da educação à distância, né? E aqui a gente vai discorrer um pouco mais sobre a educação à distância. Por quê? Porque a educação à distância ela é uma realidade hoje em dia. Né? Então, a educação corporativa, as organizações, elas estão investindo cada vez mais nos cursos virtuais, nos cursos online. Porque além de ter um custo menor, né? Porque não precisa de um espaço físico, você não precisa mobilizar equipes para dar aquele treinamento, aquele curso específico. Né? Os funcionários eles podem fazer os cursos online, de casa, no horário que eles acharem mais conveniente, desde que não atrapalhe a execução das atividades do dia a dia da organização. Então, é importante que a gente saiba como funciona a educação à distância quando se fala de educação corporativa. E é isso que a gente vai ver agora nesse conceito do Chavenato. Vamos aqui no slide ver o que ele diz. Ele diz que a educação à distância é uma modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos tanto de ensino quanto de aprendizagem ocorre com a utilização de meios e de tecnologia de informação e comunicação, com aprendizes e instrutores desenvolvendo ali atividades educativas em lugares ou em tempos diversos. É uma modalidade que está crescendo, né? Nós já falamos isso, ela é fundamental cada vez mais no processo de educação corporativa e ela incentiva a aprendizagem
independente. E também ela estimula e incentiva a flexibilidade dos alunos, porque ela vai eliminar todas as barreiras temporais e também as barreiras geográficas. Então, vamos imaginar um curso, uma empresa que possui um grupo de funcionários trabalhando fora da sede. É uma empresa que tem a sede em São Paulo e ela tem um grupo de funcionários que está trabalhando na Bahia, né? E ela tem um curso que ela quer disponibilizar, que é importante para a execução das atividades daqueles funcionários. É muito mais caro ela trazer todos esses funcionários da Bahia para São Paulo, para que eles façam esse curso, porque vai ter gasto com passagem, alimentação, hospedagem, infraestrutura, do que ela pegar e montar um curso online e disponibilizar para esses funcionários que estão em outro estado. Ou então, ela apenas mobilizar um treinador, né, um instrutor, um professor, que num ambiente virtual pode dar esse curso online para essas pessoas. Então, essa é a função e essa é a importância e o objetivo da educação à distância, né? Eliminar essas barreiras geográficas e temporais que acabam gerando muito custo e muita despesa para as empresas, tá bom? Então, vamos seguir aqui, porque a educação à distância, ela tem algo que precisa ser compreendido pelos alunos, né? Para que a educação à distância ela funcione, precisa haver disciplina e maturidade do aluno, para que ele se organize e que ele extraia, né, o máximo possível de conhecimento dessa modalidade de educação. E a educação à distância, ela facilita a criação do que se chama de trilhas de aprendizagem. É uma expressão que vocês podem encontrar aí em prova. Trilhas de aprendizagem é como se fosse mesmo um passo a passo, né, que aquele aluno ele vai caminhando ao longo daquele conhecimento. Isso acontece muito nos cursos de certificação, em que você vai fazendo os cursos, vai tirando certificados relacionados àquele curso específico, àquele assunto específico. Tá bom? Então, a gente vai ver aqui alguns exercícios, algumas questões relacionadas à educação corporativa. A gente tem essa primeira questão do CESP, aí de SEBRASP, né, de certo e errado, que diz o seguinte, que a educação corporativa possibilita o quê? A consolidação de novos conhecimentos e o desenvolvimento de competências necessárias à superação dos desafios de um mercado que está em constante mudança. E aqui, corretíssima essa questão, né? Nós vimos lá no conceito de educação corporativa que ela exige o quê? Ela exige a associação da gestão do conhecimento com a gestão de competências. Para que essa junção, essa associação dessas duas gestões, né, tanto do conhecimento quanto das competências, elas possam auxiliar aquela empresa, aquela organização a superar os desafios de um mercado que está sempre mudando. Então, o processo de aprendizagem, ele deve ser contínuo. Nada de fazer somente um treinamento ou uma capacitação e parar ali. Porque como o mercado ele está em constante mudança, o conhecimento também está mudando o tempo todo. E a organização ela precisa se atualizar. Certo? Então essa questão aqui
está correta. Vamos para uma segunda questão também do Sebrasp, de certo e errado, que pede para a gente julgar o item a seguir aí, referente à gestão de pessoas no setor público e aos múltiplos aspectos a ela relacionados. E vai dizer que, embora inovador e flexível, o ensino à distância não tem sido usado para a contínua formação de servidores públicos, uma vez que toda a comunicação oficial se norteia pelo princípio da formalidade. E isso daqui está errado, né, pessoal? Porque apesar de ter o princípio da formalidade, o ensino à distância, ele é utilizado sim na administração pública. O EAD tem sido usado para a formação dos servidores. Um exemplo disso que a gente tem é a própria ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública. Ela possui cursos presenciais, mas ela também disponibiliza aí cursos à distância. Ela também trata de EAD. E isso não elimina o princípio da formalidade, porque as comunicações oficiais elas já são eletrônicas, né, já vem sendo feita através de sistemas e de sistemas que são legalizados e que são autorizados aí a serem usados pela administração pública. Então, está errada essa questão. Vamos lá para mais uma questão aí de múltipla escolha, que vai falar aí sobre os princípios da educação corporativa. Então, de acordo com o Gianni Meister, ele diz o quê? Que a educação corporativa é um guarda-chuva estratégico para desenvolver e educar funcionários, clientes, fornecedores e comunidades, a fim de cumprir as estratégias da organização. Então, aqui, né, nessa referência bibliográfica, fala que a educação corporativa ela é para todos, ela não é só para o público interno. Ela também atinge o público externo, que são os clientes, fornecedores e as comunidades. E aí a questão pede para a gente assinalar a opção que compreende, conforme a literatura, exemplos de princípios fundamentais para o sucesso da educação corporativa. Então a gente vai colocar aqui do lado os 7 princípios, que a gente já viu anteriormente. Primeiro a gente tem a competitividade, depois a gente vai ter a perpetuidade, temos também a conectividade, a disponibilidade, outro princípio, cidadania, parceria e sustentabilidade. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os 7 princípios estão aqui. Vamos agora para as alternativas. Letra A. Relatividade, volatilidade e flexibilidade. Nenhum desses 3 aqui é um princípio da educação corporativa, né? Então, letra A, errada. Letra B, vamos ver. Volatilidade não é princípio. Perpetuidade é um princípio. Relatividade não é um princípio. Então, aqui a gente só tem a perpetuidade, letra B, errada também. Letra C, perpetuidade, ok? Competitividade também e disponibilidade. Ok, letra C, a nossa resposta. Vamos ver a D e a E o que diz. Conectividade, perfeito, é um princípio. Competitividade também, mas quando chega aqui, ó, flexibilidade, não é um princípio da educação corporativa. Então, letra D errada. Letra E, sustentabilidade, é um princípio. Volatilidade não é um princípio. E disponibilidade é também, mas errada.
Letra C responde a nossa questão, porque trata de perpetuidade, trata da competitividade e da disponibilidade, que são um dos 7 princípios da educação corporativa. Então aqui nós finalizamos, né, o nosso estudo sobre educação corporativa. Façam as questões relacionadas a esse assunto e nós nos vemos na próxima aula.